nossa aula hoje, dia 3 de outubro, tá? A temática que trataremos será propriedade industrial. E agora a gente começa a tentar desvendar alguns aspectos, né, desse assunto, tenta buscar alguns pormenores, né, do que é a propriedade industrial, qual o sentido dela existir, né, qual seria de fato o motivo de a gente ter um ramo desse dentro do direito empresarial, dedicar ao estudo do direito empresarial. Primeira coisa que eu tenho para dizer para tentar contextualizá-los, tá? Para tentar colocá-los dentro da matéria, inseri-los, né, nesse novo mundo aqui que nós vamos estudar nesses dois encontros, desse sábado agora e do sábado próximo. Propriedade industrial diz respeito a um ramo do conhecimento jurídico que trata as chamadas criações do espírito, né? Só que no âmbito do direito empresarial, essas criações do espírito assumem, né, contornos próprios, muito mais voltados para mercado, né, para exercício de atividade empresarial, e em razão disso que elas vão se chamar, que ela vai ser denominada propriedade industrial. Então, pensem o seguinte, essas propriedades que vêm da inteligência humana, que vêm da criação humana, elas podem seguir dois caminhos. De um lado, podem buscar os chamados direitos de autor, né, os direitos autorais, e de outro a propriedade industrial. São os dois sub-ramos, né, são os dois braços que nós temos da propriedade intelectual. Então, propriedade intelectual é um gênero, criação do espírito, do que a sua mente cria e que tem algum valor, seja ele econômico ou mesmo afetivo, moral, emocional. E dentro da propriedade intelectual eu divido, de um lado, propriedade industrial, que tem muito mais aplicação para o mercado, e do outro, os direitos de autor, que não visam necessariamente, né, uma aplicação voltada para o mercado, para a economia, para o ramo industrial. Por que eu chamo de criação do espírito? Então, assim, eu quero fazer um paralelo aqui com a disciplina Direitos Reais, né, o Direito das Coisas, que vocês estão estudando com o professor Pazini. Ali vocês estudam propriedade, mas a propriedade móvel, seja ela móvel ou imóvel, de bens, geralmente bens materiais. Como que você protege, né, bens materiais? Bens materiais você protege colocando, por exemplo, sistemas, né, de vigilância, né, se você tem um terreno, um imóvel, você vai lá e vai cercá-lo, vai murá-lo. Se você tem um carro, você vai colocar, né, um alarme. Agora, a propriedade industrial não tem, digamos assim, esse tipo de recurso, né? Então, como que você protege essas criações do espírito, que não tem como eu colocar muros, não tem como colocar um alarme, não tem... O caminho, né, que foi dado pela nossa Constituição foi o chamado direito de exploração exclusiva. Então, vamos pensar numa criação do espírito aqui, um poema. Um poema não é tanto voltado para o mercado. Lógico que vão ter diversas outras características que vão distinguir direito de autor de um lado e propriedade industrial de outro. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que os direitos de autor geralmente não têm essa aplicação, né, mercadológica. Então, um poema, por exemplo, tem uma proteção no ramo do direito autoral, uma criação do espírito. Ele pode gerar valor econômico, valor pessoal, né, valor moral, direitos da personalidade, né, porque aquela pessoa que criou está atrelado a ele e tudo mais. E o modo de se proteger isso que é algo interessante. Aquilo se apega, né, se vincula àquela pessoa que de fato fez a criação, aquela pessoa que produziu, digamos assim, aquele bem. Então, no campo dos direitos de autor, eu não tenho tanta necessidade, né, de buscar o registro. Eu não preciso ir no cartório, eu até posso, né, registrar no cartório, mas ele já protege aquela minha obra em si, ele já é meu, independentemente, né, de eu registrá-lo. No campo da propriedade industrial, não, né, existe o princípio da prioridade do registro. Registrando uma invenção, né, você patenteando uma invenção, você registrando uma marca que você consegue vincular essa propriedade, né? Você consegue realmente
iniciar a sua proteção e atribuir aquela propriedade a alguém. Então vamos lá para o nosso primeiro slide da aula. Como eu disse para vocês, eu ainda devo mostrar para vocês alguns slides aqui até da pós-graduação, mas antes disso seria interessante a gente poder ter uma noção mais ampla. Um segundinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, recapitulando, o direito da propriedade intelectual, vamos diferenciar aí, né, das propriedades em regra materiais, né, das propriedades concretas, da propriedade imóvel, da móvel. Vamos trabalhar aqui com a propriedade intelectual, que de um lado pode ser o direito autoral, que protege a obra em si, independe de registro, né? Quem primeiro criou aquilo ali, beleza. Né? Agora, por outro lado, né, temos o direito de propriedade industrial, que é o que a gente vai estudar aqui, que tutela a técnica, e em razão disso é que nós temos, né, um registro constitutivo, ou seja, que ele, a partir daquele momento é que faz criar o direito para o seu proprietário. Olha que interessante. No âmbito do direito autoral, talvez eu não possa nem dizer que o registro ele é declaratório, porque na verdade eu não preciso declarar nada. Aquele direito já é meu. Agora, no âmbito da propriedade industrial, o registro é condição sine qua non para que eu possa, né, ou seja, sem essa condição não existe aquela propriedade industrial atrelada, vinculada ao seu criador, ao seu inventor, ao seu proprietário daquela marca, daquele sinal distintivo e assim vai. Então, se você buscar, né, a regulamentação, é muito interessante, existe uma proximidade muito clara entre o direito da propriedade intelectual, né, como um todo, e o direito internacional. Tanto que aqui na nossa faculdade nós temos o professor Tiago Paluma, que ele é um internacionalista, mas ele entende muito de propriedade intelectual, inclusive é diretor na agência Intelecto, que o órgão aqui da universidade que cuida, né, dos registros de marcas, patentes e tudo mais dentro da universidade. Né, criações, por exemplo, um professor da engenharia lá cria algum determinado uma invenção, né, aquilo é protegido nesse sentido. Agora, o que nós temos é o seguinte: a Convenção da União de Paris é um primeiro tratado que o Brasil, inclusive, é signatário que protege. A gente vai ver, inclusive, que às vezes existem alguns conflitos, algumas divergências entre o que está previsto na Convenção da União de Paris e o que está previsto, né, aqui na nossa legislação local. Eu mencionei para vocês que o caminho, né, que o legislador encontrou para poder, vamos falar assim, cercar, murar, limitar em favor daquele que é o proprietário, né, de uma marca, de uma invenção, de um modelo de utilidade, de um desenho industrial, foi conferir a ele o direito de explorar exclusivamente, ou seja, só ele teria o direito de produzir aquilo ali, uma vez que ele criou, uma vez que ele elaborou. Então imaginem o seguinte, uma pessoa que vai lá e descobre a fórmula de um medicamento, e aquele medicamento apresenta eficácia concreta, essa pessoa, né, acaba sendo titular, se ela faz a patente e tudo mais, ela acaba sendo titular daquela fórmula. Então só ela poderia produzir no Brasil, né, a partir daquele momento. Vou pedir, por gentileza, Vitória, se você puder, ler para nós lá na Constituição o artigo 5º, né, o inciso 29, que vai mencionar claramente. Lembra-se que a nossa Constituição é de 88, né? Então já tínhamos desde aquela época toda essa atenção. Você está me ouvindo, Vitória? Tô sim, professor. Vou procurar aqui, peraí. Por gentileza. Pode procurar com calma, leia com calma. Isso daqui, esse iníciozinho de aula, a gente precisa realmente nos situar, saber exatamente, né, onde nós estamos. Enquanto a Vitória vai fazendo isso, inclusive, eu queria apresentar
lembre-se que o nosso tema é propriedade industrial, que se distingue do direito de autor. Então já tem 2 pontos que eu tenho que chamar a atenção aqui, que eu tenho que mostrar para vocês. O primeiro deles, agora deu certo aqui a minha conexão com o cabo. O primeiro deles é o seguinte, né? Quando Professor, falamos... o Pois Maxwell não? já colocou aqui na Quem? conversa. O Maxwell. Pode ler? Pode ler para nós, por gentileza. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Para quem quiser, estiver tomando nota aí, tem uma expressãozinha que ela é chave para nós aí, que é a expressão privilégio temporário. Ninguém se sentiria motivado a pesquisar, a criar, a inventar alguma coisa se não tivesse, digamos assim, o direito de explorar exclusivamente aquilo que seja por um determinado tempo. Então, ao se falar em privilégio temporário, significa que por alguns anos, né, você vai poder desenvolver aquilo ali. Então, na prática, o que nós temos é o seguinte: é, você, por exemplo, a marca ela vai durar 10 anos, a proteção, você vai poder continuar a renovar continuamente, a invenção 20 anos, a, o modelo de utilidade 15 anos. A gente vai ver aqui, inclusive existe uma discussão, né, por que que a Coca-Cola ela nunca registrou a fórmula, né, do refrigerante e tal, e o que o pessoal costuma dizer é que porque ela não quer correr o risco de passarem-se esses anos e, de fato, você acabar tendo, vamos dizer assim, que abrir mão e outras pessoas produzirem também. E aí a gente está falando, né, de um produto que já se identificou com a população, né? O formato da garrafa da Coca-Cola, que lembra o formato humano, você tem ali o vermelho, né, que lembra Natal, lembra reunião familiar, existe todo um marketing construído, né, ao longo de décadas, que eles não querem abrir mão. E o mais curioso é que se você para observar em diversas pesquisas, a grande maioria das pessoas, né, preferiram, por exemplo, a Pepsi do que a Coca-Cola quando não sabiam exatamente o que estavam tomando. Então chega a ser quase que imperceptível a diferença entre elas. Nós temos, depois eu passo para vocês os dados dessas pesquisas, e é fantástico, né, que mostra claramente que existe todo um poder de persuasão na marca, né, e no campo do marketing isso é algo assim maravilhoso, é fantástico. Então, assim, para pegar um exemplo, né, para poder diferenciar bem, né, direito autoral de propriedade industrial. Eu insisti com vocês que no direito autoral você não precisa registrar, você já é dono daquilo que você criou, né? É, nós temos diversos casos, né, na, na área artística, tá? Em que as pessoas elas começam a brigar, né, pela propriedade de uma música, pela propriedade intelectual, né, de uma de uma obra, né, de um poema, né? Então eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui para vocês. Aquele grupo de rock mais antigo, né, o Skank, né? A gente começa a perceber que a gente está ficando velho quando a gente vai falar de Skank, a gente fala que é mais antigo, né? Na verdade, né, na minha adolescência, né, quando eu era mais jovem, Skank o pessoal ouvia muito e tudo mais, e eles soltaram uma música muito interessante que falava no meio da música alguns pontos que assim tinham uma íntima relação com um determinado local, né? Então é aquela música que fala que quando eu disse para ela que o amor passou, né, que a cidade levemente flutuou, e no meio da música ele fala assim, que a Opala não é plana e tudo mais. A Opala é uma rua de um determinado local e tudo mais, que em determinado momento a pessoa que criou isso daqui foi atrás e falou, olha, fui eu que fiz essa música. E nós tocávamos aqui nos barzinhos da cidade e tudo mais, né? E o Skank foi lá, gravou e falou que era um deles, né?
E é uma letra que faz, inclusive, referência, né, aqui a Minas. Deixa eu até localizar para vocês. Olha, vou passar aqui para vocês. Isso saiu na Folha de São Paulo em 1996. Vou colocar aqui no chat para vocês, né? E essa música do Skank, por exemplo, eu tenho certeza que quando eu começo a falar desses casos, logo logo vão aparecendo, alguém cita algum caso que já conhece, tudo mais, né? Situações que são muito comuns, né? Brigas, disputa por direitos autorais, né? Mas no nosso caso aqui, por exemplo, né? É, eu não me lembro se era Garota Nacional. Deixa eu ver aqui, ó. Opala, que é a rua. Na verdade, a música chama-se Eu Disse a Ela, né? Então, mesmo sabendo que Opala não é plana, né? E aí, no final das contas, acaba aparecendo, né? Que de fato a pessoa que criou isso daí, né, num determinado local, eu lembro que teve uma reportagem, né, no Fantástico que mostrava, olha, a rua aqui ela é inclinada nesse local, e aí o pessoal reclamou os direitos autorais, por quê? Porque quem fez a música não precisava necessariamente registrá-la. Bastava que essa pessoa tivesse criado aquilo ali. Então, se você criou, você já se torna proprietário daquilo desde o seu primeiro momento. Para não ficar tão antigo assim, né, falando de casos, né, passados, vamos pegar um exemplo muito próximo e muito recente. Não foi uma disputa, mas assim algo que a gente começa a perceber o quão é importante esse caminho dos direitos autorais. A cantora Erika Ender, né, aquela que criou a música Despacito, né, ela tem diversas músicas que ela já foi a autora. Por exemplo, tem música do cantor Leonardo, que aqui no Brasil ele canta e tudo mais. Ela, se eu não me engano, não sei se é o México ou algum país de língua espanhola que ela atualmente reside, mas que ela também fala português, né? Que os pais dela são brasileiros. E ela vive criando músicas e ela fala assim, olha, eu crio as músicas são minhas, né? Então aí alguém vai lá e faz um sucesso e depois eu continuo, né, me apresentando com essas músicas porque elas não se desprenderam de mim. E aí vem um ponto que é muito interessante, uma diferença entre você ceder o seu direito autoral ou você autorizar que alguém reproduza aquilo ali. Porque a cessão do direito autoral é como se eu estivesse vendendo, como se eu estivesse alienando. Na autorização, é aquilo que tem a ver com licença. Nesse ponto, né, nesse início de curso aqui, início de apresentação do assunto, eu sempre gosto de chamar a atenção para o caso dos programas de computador. Eu pergunto a vocês, vamos lá, se alguém se aventura. Programa de computador é protegido por propriedade industrial ou é protegido pelos direitos autorais? Você baixou o Microsoft Office aí no seu computador. Você quer usar Word, Excel, PowerPoint, e aí? Isso está protegido por direitos autorais ou por propriedade industrial? O que vocês acham? Alguém se aventura para não me deixar sozinho nesse sábado à tarde, de extremo calor? João Vitor. João Vitor, eu sei que ele gosta muito dessa parte de criações artísticas, principalmente na área da internet, né? Elabora muita coisa. E aí, João Vitor, você está me ouvindo? O que você acha? Programa de computador. Professor, eu coloquei que eu me aventuro a direitos autorais, mas assim, é um chute. Não, você chutou certo, você chutou certo. Pode, né, ir para a seleção, fazer teste para a seleção aí, porque, meu amigo, é muito curioso. As pessoas às vezes confundem. O hardware em si, se você vai pensar, por exemplo, né, no HD do computador, se você pensa, né, nessas partes físicas do computador, né, se você pensa na placa-mãe, né, na placa de som, na placa de vídeo, isso tudo é protegido por propriedade industrial, porque tem esse apelo mais mercadológico.
Ricardo, mas o software também tem apelo mercadológico. Sim, eu concordo. Só que é uma criação do espírito muito mais voltada para os direitos autorais, que ele se equipara muito mais a uma música, a um livro, né? O software ele é fruto do quê? Eu não sei nem se intuitivamente você percebeu isso, João. Mas intuitivamente a gente percebe que o software ele é fruto de uma linguagem de computador. Olha por que a gente vai falar aqui, né? Sei lá, tem essas linguagens aí de Java, e assim vai, né? Que a pessoa vai lá e cria e programa, linguagem de programação, vamos falar assim, né? E a pessoa vai lá, cria, desenvolve aquilo ali e ela acaba se tornando proprietária a partir do momento que ela criou aquilo ali. Houve uma discussão no curso de mestrado aqui da Federal de Uberlândia uma vez, que eles me perguntaram o seguinte, falaram, olha, o pessoal tem... É engraçado que o projeto de mestrado deles na época usava-se até CD para apresentar o projeto de mestrado, e o projeto de mestrado era um sisteminha que eles iam lá e gravavam no CD e entregavam. E aí o pessoal que não era aprovado no mestrado pedia de volta, falou, olha, eu não fui aprovado, eu quero. E houve toda uma discussão se deveria devolver ou não deveria devolver. Eu falei, tem que devolver, porque a pessoa que é a criadora, ela é a proprietária daquilo, né? A Federal de Uberlândia não pode se apropriar daquilo ali indevidamente. Da mesma forma, que aí já trazendo para essa área que eu tanto atuo, né, que é aqui dentro da universidade, propriedade industrial, invenção, marca, essas coisas, se alguém cria na condição de professor, dedicação exclusiva da Federal de Uberlândia, pelo nosso contrato, o contrato que eu tenho com a universidade, na verdade, com o governo federal em última instância, né, mas com a universidade, pelo contrato que eu tenho, invenção é protegida pela propriedade industrial. Só que direitos autorais não. Eu tive que me valer disso há alguns anos, quando eu terminei a minha tese de doutorado, e a UFMG veio e falou que eu tinha que disponibilizar gratuitamente no site da UFMG para todo mundo. Eu falei, não, isso é propriedade, isso não é propriedade industrial, isso é direito autoral, é meu. Ah, não, mas você precisa porque você teve bolsa e tudo mais. Eu falei assim, não, eu não concordo. Né? E no final das contas eles caíram em si, eles viram que até consultaram o departamento jurídico e tal, né? E na prática eles acabaram vendo, né, que não tinham esse direito, porque aí já era direito autoral, né? O meu relatório de pesquisa, que na verdade é uma monografia, é um relatório de pesquisa, uma dissertação de mestrado, é um relatório de pesquisa, uma tese de doutorado, também um relatório de pesquisa. Então, assim, eu tento ilustrar ao máximo, tá, pessoal? Porque eu sei que esse primeiro contato com esse assunto acaba sendo mais, né, complicadinho, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai conseguindo diferenciar. Então, hoje nós temos algumas leis brasileiras que vão. Pois não? Quem está falando? João Vitor? É o João, posso fazer uma pergunta? João Vitor? Isso, posso Pode fazer falar. uma pergunta? Fica à Tá me vontade, à escutando? vontade. Professor, e em casos que, vamos dizer assim, igual da que a gente tem vivido agora, da pandemia, Sim. uma elaboração de uma vacina, assim, ela seria uma direito autoral ou propriedade industrial? E dependendo, pode haver algum grau de relevância, assim, para que seja transposto esse direito autoral ou propriedade industrial? Bom, em primeiro lugar, João Vitor, parabéns pela pergunta. Brilhante a sua pergunta, fantástica. E para respondê-la, eu inclusive vou voltar em algumas situações que já aconteceram, né, e que para mim são perfeitamente aplicáveis novamente, né, nesse mesmo caso da pandemia. Então vamos lá. É propriedade industrial por quê? Porque a elaboração de uma fórmula, aquela fórmula da vacina tem aplicação mercadológica e tem todos os requisitos que a gente vai estudar de uma invenção, tá? Vou avançar um pouquinho só aqui nos slides. Não era para falar disso agora, mas vou aproveitar a sua pergunta. Olha aqui esse slide que está um pouco mais para frente sobre os requisitos de patentabilidade. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, licitude. Tudo isso eu vou falar mais para frente. Mas uma vacina tem todos esses caracteres. Então, começar por aí. Só que aí eu vou me justificar, João Vitor, mostrando para você um caso que já foi, né, um caso que ocorreu aqui no Brasil, né, e que nós tivemos a discussão é, no finalzinho da sua pergunta, você falou assim, olha, teria uma relevância, acho que foi alguma coisa nesse sentido, né, relevância pública e tal, né?
transcenderia o interesse individual, né? Porque quando eu estou falando de privilégio temporário, como fala a Constituição, eu estou ali dando como que fala? Eu estou dando exclusividade, né? Estou protegendo aquela pessoa que vai produzir. Só que você tem de um outro lado todo o interesse de uma população que precisa ser vacinada, no seu caso, que você está me perguntando. Numa situação similar, isso aconteceu quando a AIDS, né, ela surgiu, vamos dizer assim, ela começou a ser disseminada, né, no mundo. Inicialmente, não se tinha nenhum tipo de medicamento eficaz. E com o tempo eles desenvolveram um coquetel. Se eu não me engano, até hoje ele é amplamente utilizado, né? Tanto que naquela época o cantor Cazuza foi até para os Estados Unidos para fazer tratamento e tudo mais. E uma dose daquilo ali era 5.000 reais, porque na época a gente tinha essa crise de desvalorização do real que a gente tem agora. Naquela época também existia isso, né? Era até algo muito grave. Então era muito caro cada dose. Mas por quê? Porque era produzido nos Estados Unidos e lá, né, esses direitos de propriedade industrial, tanto lá como aqui, né, nós chamamos isso de royalties, né? Esses royalties, eles acabavam pesando muito. Mas eu disse para vocês desde o início que nós temos tratados internacionais, né? Então, assim, existe tratado assinado entre Brasil e Estados Unidos, em que se a gente desrespeitar essa preferência, essa prioridade, essa exclusividade de quem criou lá nos Estados Unidos, por exemplo, o medicamento se chamava Efavirenz, tá? Se você desrespeita isso, você acaba violando o tratado. E como que eu chamo, né, o licenciamento compulsório, né? Ou seja, o Estado está vindo e está falando assim, olha, autorize, licencie, criador do produto, compulsoriamente, obrigatoriamente, deixe outros produzirem também. Isso é aquilo que nós podemos chamar de quebra de patente, tá? Para você ter uma noção, vou colocar aqui para você a notícia, né, que essa produção no Brasil já está completando aí 11 anos, né, em que ocorreu essa licença compulsória, a chamada quebra de patente. Então, João Vitor, para completar a resposta, então, como eu disse, a sua pergunta foi extremamente pertinente, né, porque além do momento atual que a gente está vivendo, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Existe é como se fosse uma função social da propriedade intelectual, da propriedade industrial, né? Ou seja, por mais que eu proteja quem criou, mas eu também tenho que olhar, né, um interesse público em cima daquilo ali. Existe sim, né, a vacina ela é uma propriedade industrial e existe sim esse interesse que transpassa o interesse individual. É possível quebra de patente? Sim, é possível. Se for necessário, né? Porque pelo que eu estou vendo, nem está se discutindo muito isso, porque como o mundo inteiro está em busca da cura, e o fato de outros países tratarem é importante, porque aí você consegue se proteger também. Então, por exemplo, a Rússia vai lá e doa para o Brasil. Por quê? Porque se o Brasil tiver imunizado, né, a Rússia não precisa ficar se preocupando em ter um gasto imenso, né, para controlar suas fronteiras, quem que está entrando, quem que não está entrando pelos aeroportos, né, que veio do Brasil. A própria China também e tudo mais, né? No caso da China, existe até uma situação que fica muito claro que, como proveio desse país, né, eles querem fazer o máximo para poder evitar, ou melhor, né, abreviar ao máximo, né, a duração dessa pandemia. Então, nesse caso, respondendo primeiro, é propriedade industrial sim, e segundo, é possível sua licença compulsória ou, né, como nós podemos chamar também, quebra de patente. Eu coloquei o link aí para vocês, leiam com calma, né, leiam com carinho, é um texto aí de uma página só, mas que joga, né, essa discussão, né? Está previsto na própria lei de propriedade industrial. Então, qual que é o nosso código de propriedade industrial? Qual que é a nossa lei de propriedade industrial? Agora, esqueçam Código Civil, esqueçam lei das sociedades por ações, agora a gente vai ter por foco a lei 9279 de 96. Ricardo, mas por que você está mencionando nesse slide aí que você passou para a gente? Por que você mostra para nós
é a Lei 12.529 de 2011, porque ela é a Lei da Defesa da Concorrência, que alguns costumam chamar de lei antitruste, tá? É a mesma coisa. Essa Lei da Defesa da Concorrência, ela termina por também verificar em que hipóteses você tem ali brigas entre agentes econômicos, né, entre empresários, que estão desrespeitando as regras da concorrência por meio do desrespeito da exclusividade. Então, por que é tão próximo assim? Porque na hora que você vai lá e compra um produto, né, que foi produzido com todos os contornos de uma marca já existente, né, aquele famoso tênis Nike, por exemplo, que você compra ali no camelódromo, que não é produzido pela Nike, que não é desenvolvido com a qualidade, com todos os com todas o controle de qualidade da própria empresa Nike, isso daí afeta a concorrência, né? Assim, eu disse para vocês que eu ia ilustrar muito essa aula, né? Então, é mais um exemplo aqui que eu quero trazer para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar da marca Polo, né? Que no Brasil ela é chamada de Polo Air, salvo engano, né? Acho que se eu não me engano é Polo Wear, uma coisa assim. No Brasil nós temos a Polo Wear, né? E nos Estados Unidos nós tínhamos a Polo Ralph Lauren, né? Nós temos ainda, né? Polo Ralph Lauren. E polo, como vocês sabem, né? Também é um jogo, né? Um jogo em que a pessoa montada no cavalo com um bastão tem que acertar uma bola e tudo mais. E aí foi onde surgiu a discussão, né? Eu usar aquela figura do homem ali, né, no cavalinho e tudo mais, né, no canto da sua blusa, de uma pessoa que está ali vão fazer o esporte. Esse esporte seria algo que poderia ser apropriado por alguém, falar assim, essa pessoa poder falar que ela é a titular daquilo ali. Então, no Brasil, a Polware ela foi processada, né, por conta de estar desrespeitando, digamos assim, esse tipo de propriedade industrial. Então, qual foi a argumentação quando ela foi processada? Ela virou e falou assim: olha, primeiro, o preço da minha roupa nem se compara com a Polo Ralph Lauren, né? Então, enquanto você tem ali uma Polo Air que você vai pagar 50, 100 reais, você tem a mesma Polo Ralph Lauren ali que custa, né, 500, 1.000 reais. Então, olha, eu não estou no mesmo nicho de mercado de vocês, então não estou prejudicando a concorrência. E segundo argumento que eu já falei, olha, você não pode dizer que você é proprietária, né, dessa figura aqui de um jogo. Acabou que a Polo Air, sendo processada, né, desistiu de continuar utilizando, pagou uma multa enorme, né, para a Polo Ralph Lauren e eles entraram no acordo, tanto que até hoje nós temos algumas, né, representantes da Polo Air pagando inclusive os royalties para a Polo Ralph Lauren. Então, assim, percebam como que essa área do direito ela é muito promissora. Então, quem gosta de estudar isso daqui, né, quem gosta de entender essa realidade, você vai encontrar diversas situações, diversas aplicações. Inclusive, eu nem atualizei os meus slides ainda, eu quero atualizar depois, para entrar na discussão do chamado trade dress, né? O que é o trade dress, né? Ou seja, o conjunto imagem, né? Se você quiser traduzir. Existe uma discussão se até a forma como se apresenta um produto poderia ser considerado propriedade industrial. Olha que interessante, pessoal. Então pensa comigo. É, essa merece eu subir aqui para vocês o slide. Porque se eu falar, às vezes você não vai acreditar. Imagina que você tenha uma comida rápida, né, uma fast food aí, que você coloca dentro de uma caixinha, né, tem algumas linhas e traços, né, cores específicas daquilo ali.
E ali dentro você coloca um tipo de comida. Todo mundo aqui já vai lembrar, né, lá da China Box, né, que você coloca ali comida chinesa e tudo mais. Deixa eu ver se é essas, acho que é esse daqui. Aí alguém teve a brilhante ideia, né, e isso só o brasileiro, né, que precisa ser estudado, né, teve a brilhante ideia de você pegar algumas iguarias, né, da culinária mineira e começar a colocar ali. Então você coloca ali, por exemplo, jiló, né, frango xadrez, você coloca ali arroz com suã, né, e mistura tudo dentro de uma caixinha, né, e passa a chamar aquilo de, ao invés de China Inbox, de Why Inbox. Não é brincadeira, pessoal, não é brincadeira. Vou projetar para vocês aqui agora, tá? Qualquer um que fizer uma breve busca aí vai encontrar o que eu estou mostrando aqui agora. Então, olha aqui, curioso. Então, China Inbox versus Y Inbox. Olha como que são parecidos os desenhos aí, pessoal. O conjunto imagem, né? A forma de se projetar isso daí. Obviamente, né, que isso foi parar na justiça e mesmo o Brasil não tendo uma lei específica, não tendo norma específica, falando exatamente sobre isso, a gente acabou tendo o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, né, do trade dress, né, ou seja, desse conjunto imagem. Então, vale a pena você abrir a sua mente um pouco, porque a gente está falando aqui de temas. Ah, inclusive eu ia falar isso nessa primeira aula, né? Um filme que eu acho que vale a pena assistir, quem ainda não viu, e que vai girar em torno totalmente, né, dessa discussão nossa, é o filme Joy, né? Joy, né? Aquele com a Jennifer Lawrence, né, se eu não me engano. E ali é aquela situação do esfregão, né, norte-americano, que você consegue torcer e tudo mais, e ela criou aquilo ali, e todo o filme, tudo gira em torno da propriedade industrial da marca que ela criou, né, melhor, da invenção que ela criou, desculpem, né, que existe diferença entre invenção e marca, e nós vamos explorar tudo isso daqui aqui. Vocês estão vendo, né, que já, se brincar, a gente já tem o quê? Mais de meia hora de aula, né, e eu estou no primeiro slide só, mas por quê? Porque exatamente eu quero que vocês consigam captar quão interessante é essa área do direito, quanto você precisa realmente, né, compreender essa realidade e o quanto isso pode ser útil, né, em meio a algum tipo de digamos assim, de desenvolvimento, né, de algum tipo de produto no mercado. Então, isso tem que ser verificado. Você tem que pensar exatamente se tem algum produto similar, se você está copiando a ideia de alguém ou não, como que aquilo está sendo desenvolvido. Tranquilos até aí? Vou passar para o próximo slide, tá, pessoal? Então, deixa eu projetar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Quem quiser participar. Como eu disse para vocês, a temática aqui ela é extremamente atual. Extremamente relevante para nós aqui. Tranquilos? Meus queridos, primeira coisa, como que eu classifico, né, esses bens? Os bens da propriedade industrial são considerados bens móveis, tá? Bens móveis, obviamente, por determinação legal, porque ali assim os considera. E qual que é o documento representativo, né, de cada um desses bens da propriedade industrial? No caso da invenção, eu tenho uma patente que eu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPI. Então, agora esqueçam junta comercial. Agora eu estou falando do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que fica no Rio de Janeiro, e lá eu faço uma patente, e aquela patente gera uma carta, a chamada carta patente. A mesma coisa com o modelo de utilidade, porque a gente vai ver que o modelo de utilidade é só um aprimoramento de uma invenção já existente. Então, aquele aprimoramento de invenção já existente vai gerar essa carta patente para o modelo de utilidade.
O desenho industrial e a marca já tem uma coisa mais voltada para a arte, né? O desenho industrial são aqueles conjunto, né, de traços e formas, né? O modelo de um carro, por exemplo, é um desenho industrial. A forma de uma garrafa é um desenho industrial. É, as cores, né, e a estampa de uma camiseta é um desenho industrial. E aí ela tem registro, assim como a marca também tem registro. E quando eu tenho registro para a marca para o desenho industrial, eu não tenho a carta, eu tenho o certificado, tá? O que eu quero que vocês guardem e não confundam é que tudo que a gente está falando aqui tem uma certa proximidade com o nome empresarial, mas com ele não se confunde. Então, nada impede que o meu nome empresarial reflita a minha marca, mas eu não posso gerar esse tipo de confusão, porque o nome empresarial é registro na junta comercial e a propriedade industrial, no caso, né, a marca aqui, o registro que eu mencionei para vocês, você faz lá no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, a marca Coca-Cola, em Uberlândia, né, temos uma filial que o nome empresarial da filial de Uberlândia é Uberlândia Refrescos, por exemplo. Nem sei se ainda é, né, mas eu sei que durante muito tempo foi. É, se você tem ali, por exemplo, né, um colégio, ali você tem lá São Pascoal, Pilim Pim Pim, eu não sei como é que está o nome agora, mas já foi Colégio Aguiar, por exemplo. Então você tem esses nomes, né? Ah, Faculdade do Trabalho, né, que é uma denominação, também é a marca, né, da Faculdade de Trabalho, da FATRA. Então, assim, você tem esses exemplos aí que a gente pode falar para não se confundir, tá, entre nome empresarial e marca. Algum questionamento? Desculpem, alguma dúvida? Professor, Pois no não? Instituto Nacional, o quê? Da Propriedade Industrial, Ah, INPI, tá? Vitória, eu vou aproveitar a sua pergunta. O que é melhor, eu registrar no Rio de Janeiro, no INPI, ou eu registrar nos Estados Unidos? Se você fosse advogado do caso, como que você orientaria o seu cliente? não sei, professor. Quem você acha que tem mais tratados internacionais com os demais países do globo? O Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Tá, então o que eu vou te falar agora, Vitória, você não vai achar em livro nenhum praticamente, tá? Isso daqui é uma experiência prática. Nos Estados Unidos, nós temos o chamado, vou digitar aqui no chat para vocês, USPTO. O que significa USPTO? United States Patent and Trademark Office. Numa tradução livre, seria, né, o escritório central de marcas e patentes dos Estados Unidos. Então, se você registra no USPTO, é muito mais interessante porque você alcança uma proteção quase que global, né? O Brasil já vai entrar até por tabela. Agora, se você registra no NPI, você pode não ter proteção em todos os países do globo, né? Então, se você for explorar aquilo com... É por isso que eu insisto muito no filme Joy, né? Ela começa durante o filme lá, você vê claramente que ela procura se já existia algum similar, aí parece que teria até um similar, e ela começa até a pagar para um determinado advogado lá que se diz representante daquele produto similar lá da China, percentuais, né, a título de royalties. Né? E não vou continuar falando porque senão eu estrago o filme de quem não assistiu. Mas assim, é, a gente está falando aqui de algo que assume contornos mundiais. Né? Quer ver um exemplo que tem muita proximidade com isso que a gente está falando? Lembram-se daquela aula que eu gravei, aqueles pouco, 1 minuto e meio, se eu não me engano, de suítes lá? O D'Artagnan foi colocar no YouTube lá e eu quase nunca postei nada no YouTube e já fui cancelado, né? Ou seja, ele já me bloqueou ali e falou para que tinha que tirar aquela parte. Porque Suítes é uma marca, né, que já tem proteção e tal, e o YouTube não ia permitir trabalhar com aquilo. Foi agora que só que eu entendi que você pode projetar, né, determinadas cenas, determinadas imagens de outros, né, seriados, mas tem que ser algo muito rápido, de alguns segundos só. Então, pessoal, na prática, né, o que nós observamos é essa necessidade real de você buscar esse tipo de proteção. O exemplo que eu estou dando aqui é buscar no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mas se você tiver condições, se o seu cliente tiver, vamos dizer assim, poderio financeiro para isso, é melhor você
encaminhá-lo para os Estados Unidos. Eu queria dar um exemplo, foi um caso concreto com o professor Almir, ele vai ser professor de vocês já na próxima etapa, quem for fazer falências, né, de direito falimentar, o professor Almir, que vai ser professor de vocês, ele advogou lá em Araxá, ele me citou esse exemplo que eu jamais esqueci. Dois sócios montaram uma pessoa jurídica, uma sociedade, olha, o conhecimento já envolve, inclusive, o que nós estudamos anteriormente, em direito societário. Montaram uma sociedade limitada lá, que exploravam a produção, não lembro se era algo de beneficiamento de mel de araxá, alguma coisa nesse sentido. E no meio dessa história toda, pessoal, foi feita a patente do processo produtivo lá e tudo mais, só que a patente não foi feita no nome da sociedade, mas sim no nome de um dos sócios. E eles exploraram aquilo durante muito tempo. Qual foi o grande problema? Que na hora que eles resolveram desfazer a sociedade, como que você liquida isso se a sociedade não era? Inclusive o sócio que registrou no nome dele, pessoa física, aquela patente, era o sócio retirante, aquele que estava saindo da sociedade. Como que a pessoa jurídica, a sociedade empresária sobrevive numa situação como essa? Então foi um erro fatal lá atrás que na hora de registrar a patente tinha que ter sido em nome da pessoa jurídica, da sociedade. E aí acabou que o caso se resolveu mediante acordo. Mas, para quem advoga nessa área, seria um erro fatal. Seria um erro assim, né, que colocaria em xeque toda a sobrevivência de uma empresa. Então é o tipo de situação que você precisa ter pelo menos uma noção para poder orientar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilos? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Posso continuar então? Então vamos lá. Eu também menciono nesse slide aqui as chamadas falsas indicações geográficas. O que é uma indicação geográfica, pessoal? Então, por exemplo, o queijo da Serra da Canastra. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Tem uma cidade em São Paulo que ela é famosa por vinhos, eu estou tentando lembrar o nome dela. Que também tem o vinho daquela cidade específica, tudo mais, que também é super bem visto. Isso agora me fugiu. De Jundiaí. Vinho de Jundiaí. Na região, por exemplo, nós temos uma área que como indicação geográfica está sendo cada vez mais potencializada, que é o café lá de Patrocínio. Não sei se vocês já ouviram falar. Patrocínio, por exemplo, é uma região aqui de Minas que o solo em si não é o solo mais apropriado para o cultivo de café. No entanto, né, o clima deles é muito favorável, né? O clima deles é um clima ameno, um clima mais frio e tudo mais, e que favorece a produção, né, do café. E lá em Patrocínio, eles já conseguiram diversos prêmios, né, no mundo inteiro em razão disso. E aí é onde eu insisto com o meu aluno o poder aqui da marca, da persuasão e tudo mais. Pessoal, a pessoa que teve a genialidade de criar uma máquina em que você tem uma pequena cápsula com um pouquinho de pó de um determinado café. E aquela pequena cápsula, ela custa às vezes o preço de uma saca de café. Essa pessoa deu o tiro mais certo da vida, né? Porque numa situação como essa, né, imagina o lucro que você consegue simplesmente pela criação de uma propriedade industrial, de uma invenção, que é a maquininha que você coloca ali, né, as cápsulas e depois escala isso, e coloca isso vamos dizer assim, numa escala global, né? Inclusive tem algumas aí que já está vencendo a patente, então já está sendo possível produzir aquelas cápsulas descartáveis, né? Que já estavam, que não são descartáveis, são reutilizáveis, né? Que já estava acontecendo um tempo atrás, a gente sabe disso, mas que agora não tem nem como mais bloquear, né? Aquilo ali acaba sendo permitido. Tranquilos até aí? Alguma dúvida? Podemos continuar? Perfeito, pessoal.
É nesse mesmo sentido que eu quero continuar falando para vocês como que isso se operacionaliza no Brasil. Então, no Brasil, nós temos o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, que é um órgão da União, está lá no alto. E aí, Vitória, você me perguntou agora há pouco, né, do INPI. O INPI é esse Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal. Vamos lembrar aqui que é a autarquia, que eu falei um tempo atrás para vocês? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, só que ela foi destacada daquele eixo central, União, Estados e Municípios, ou seja, ela é chamada pessoa jurídica da administração descentralizada, que não está nesse eixo central, e essa autarquia, ela vai se dedicar, ela vai se direcionar a uma determinada atividade. É o caso do IBAMA, por exemplo, que é a proteção do meio ambiente, e aqui agora é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é para esse tipo de proteção. O que gerou uma certa dificuldade foi que, durante muito tempo, para você rever judicialmente essas decisões dessa autarquia, você tinha que ir na Justiça Federal, porque sendo uma autarquia federal, né, em alguns casos, né, alguns autores defendiam que até você tinha até que ajuizar ação lá no Rio de Janeiro, não faz o mínimo sentido, porque você pode ir no seu domicílio, se lá tiver a Justiça Federal e tudo mais. Em alguns casos, quando tem uma pluralidade de réus, você até pode, né, retirar da Justiça Federal essa prerrogativa. Mas isso é bom saber porque é um aspecto processual, né, uma noção processual que faz sentido aqui para nós. Agora, nós vamos começar a estudar o primeiro bem da propriedade industrial. Eu disse para vocês que nós temos diferença entre patentes e registro, porque a patente é para invenção e modelo de utilidade, e o registro é para, né, a marca e o desenho industrial. Do que nós vamos falar, então, a partir de agora? Né? Como que nós vamos explorar, então, o nosso raciocínio nesse momento? Agora, eu quero falar com vocês, né, da definição legal, né, de como a própria lei ela considera a chamada invenção. Você consegue abstrair lá do que está na definição legal, que é um ato original que é decorrente dessa atividade criativa do ser humano. Ricardo, mas ato original decorrente de atividade criativa do ser humano? Vamos ver então na lei de propriedade industrial o conceito de invenção. Vamos ver como é que ela trabalha isso daqui. Ao tratar de invenção lá na própria lei, né, nós temos ali a forma como ela vai permitir a proteção de direitos relativos à propriedade industrial. Então, lembrem-se, eu até pedi para que a Vitória, né, lesse para nós lá, na Constituição, artigo 5º, inciso 29, fala assim, proteção, né, dos direitos de invenção. Aqui a lei vai materializar e vai também indicar o caminho, como que você vai proteger isso daí. Então, ao falarmos de invenção, é quando a gente começa a tratar de todos esses aspectos, né, que você precisa de necessariamente buscar essa patente e ter isso formalizado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para lhe garantir esse tipo de propriedade, né? Então, isso é assegurado inicialmente a quem? Aquela pessoa que fez a invenção, que é aquela pessoa que realmente criou a invenção. E, cara, e se uma outra pessoa se apropriar daquilo e for lá e registrar? Pelo princípio da prioridade da patente, quem foi lá e, desculpa, né? Não é registrar, é patentear, né? A pessoa que patenteou vai ser considerada a dona, né? Então, de acordo com o artigo 8º, em vez de falar necessariamente o que é invenção, o artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial fala para nós aqui, né, quais são os requisitos para considerar alguma coisa como invenção. Então você precisa ter a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A gente vai começar a explicar cada uma dessas coisas, mas novamente vamos pegar nossa aula aqui e vamos ilustrar. O bom de trabalhar dessa forma, né? Que aqui a gente consegue aqui nós temos como buscar algumas situações que são
interessantes, e nesse caso nem saiu, né, ainda não se tornou, vamos dizer assim, uma invenção já produzida em escala industrial. Mas nós temos algumas situações em que você tem dispositivos que podem prometer, vamos dizer assim, reduzir totalmente o som ou fazer o isolamento acústico do que vem de fora, né? Vou até projetar aqui para vocês, deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Music U. Depois eu vou encontrar até o vídeo que mostra, né? Mas tem um dispositivo, você cola ele na janela, né? E aí você consegue, né, reduzir, vamos dizer assim, ou abafar o som de fora, né? Esse tipo de dispositivo, pessoal, quando ele realmente for publicado, né, quando ele for produzido em escala industrial, ele vai acabar, vamos dizer assim, gerando royalties para a pessoa que produziu de uma forma, né, fantástica. Então, depois eu vou até localizar, mas esse seria um exemplo de invenção, porque teriam essas características que eu estou mencionando aqui para vocês. Então, quais características, Ricardo? Vamos lá. Vai colocando aqui o slide, deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Dos requisitos de patentabilidade. Então, vamos falar deles. Primeiro, a novidade. A lei descreve novidade como exclusão do estado da técnica, ou seja, aquilo que você não vai conseguir reproduzir simplesmente porque você está chegando àquela conclusão aplicando os mecanismos que você já tem. Então, aquela famosa gambiarra, né, do brasileiro não pode ser considerada uma invenção, pelo menos a priori, porque não tem novidade. Você está aplicando todos os estados da técnica e você vai chegar àquela solução. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela crie um dispositivo que possa, isso daí eu vi recentemente, que possa acumular aquele pingador lá do ar-condicionado. E lá embaixo ele tem uma torneirinha, porque depois você reaproveita a água para outras coisas e tudo mais. Isso decorre do estado da técnica. Dificilmente você vai conseguir, né, uma patente, um direito de exploração exclusiva na condição de invenção. Você pode até conseguir como desenho industrial, um registro e tal, mas patente, vai ser bem complicado você conseguir aquilo. A atividade inventiva já diz respeito à pessoa que realmente está que está pleiteando o registro, ela teria sido aquela que criou, né? Então, você precisa demonstrar que você conseguiu chegar àquilo ali. Ricardo, mas e se alguém fizer algo que finja que ela tivesse criado aquilo ali? Olha, não tem como no pessoal no INPI, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, determinar se aquela pessoa realmente foi criadora ou não. Você não vai fazer uma entrevista para saber e tal. O máximo que a pessoa faz é apresentar um projeto em 3D demonstrando, né, como que funciona aquela invenção pretendida. Então, na prática, né, o que você observa é que existe uma presunção em favor de quem está apresentando o pedido de que ela foi realmente o inventor daquilo ali. O cuidado que a gente tem que ter é que tem gente que acha que a aplicação industrial significa que você vai produzir em série aquilo ali, que você poderia, né, produzir em larga escala. Não necessariamente. Então, para dizer que tem aplicação industrial, significa que é suscetível de produção fabril, né, da produção na fábrica. Então, é um evento útil e factível. Imagine o seguinte, você tem ali, né, a invenção de um determinado motor, né, movido a água, né, um tempo atrás teve até gente divulgando muito isso, né, motor que era na base de água, de hidrogênio e tudo mais. E
prática, né, você quer produzir só 100 modelos de carro com aquele motor, né, movido a água. Se é possível produzir na indústria, né, você, a não ser que se consiga um licenciamento compulsório, né, aquilo ali já é considerado invenção. Não precisa produzir em larga escala, não precisa ser uma produção maciça, digamos assim. Então, são pontos que a gente tem que ter muita atenção, são pontos que a gente precisa ter bastante, né, cuidado, porque isso daqui pode acabar ditando os rumos de uma empresa no sentido dela ter, vamos dizer assim, sucesso ou não, se ela realmente souber proteger as suas invenções. Eu até pedi para o D'Artagnan, vou ver se nessa semana, nas webconferências, ele apresenta vários exemplos, né, que eu mandei até um vídeo para ele com casos e casos, né, em que isso acontecia, em que você tem, né, situações nesse sentido, né, em que é possível, né, você produzir. Tem um vídeo do Gladstone Ahmed, ele é bem antigo e tal, mas ele é bem interativo e mostra para você, por exemplo, como foi a briga, né, da Sony com o inventor do chamado Walkman, né? O Walkman, para quem não sabe, era um aparelhinho que você colocava fita, né, fita cassete na época e tal, dentro dele você conseguia, né, reproduzir aquilo ali que você estava ouvindo. Então, assim, as músicas, né? Então, te permitia caminhar, né, e ao mesmo tempo ouvir música. Para a época, aquilo era extremamente arrojado, né, novo e tudo mais. Então, são situações que te geram, vamos dizer assim, um retorno financeiro imenso. E por isso que a lei ela é tão minuciosa. Você precisa conhecer de uma forma tão cuidadosa isso daqui. É, Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilos? Então, continuando. Além de ser considerada nova, né, novidade, além da atividade inventiva do seu inventor e tudo mais, da aplicação industrial, também é necessário a chamada licitude, que é o desimpedimento. Pessoal, aqui eu vou dar dois exemplos. Um deles que eu acredito que dificilmente virá a ser autorizado sua proteção na condição de invenção, pelo menos por um bom tempo. E outro que é provável que logo esteja numa situação mais próxima de se ver concretizado. Eu estou falando de dois usos possíveis da chamada cannabis sativa, né, da maconha. Então imagina que alguém quer patentear um cachimbo, né, para se fumar maconha que seja, digamos assim, mais funcional, né, que permita a pessoa, né, fazer o seu uso recreativo. Isso no Brasil é ilícito e eu tenho para mim que isso vai continuar sendo ilícito durante um bom tempo. Acho pouco provável, né, que em pouco tempo nós tenhamos um uso recreativo para isso daí. Só que a mesma cannabis sativa, ela tem algumas outras aplicações mediante derivados, né, mediante produtos que não têm qualquer tipo de poder alucinógeno. Para vocês terem uma noção, a folha da cannabis ela tem um alto teor de proteína, né? Então, na Europa, por exemplo, já existe, assim como vocês devem conhecer, né, o pessoal que faz musculação e tudo mais, chamado whey protein, né? Lá tem o hemp protein, né? Então, é uma proteína de origem vegetal, que, salvo engano, o whey protein é origem animal, né? Se eu não me engano, é leite, né? Proteína isolada do soro do leite. Se alguém conhecer isso daí, pode me falar, mas eu acredito que seja. Mas a hemp protein, né, seria até mais saudável. Ricardo, tem algum poder alucinógeno? O cara toma um hemp protein, né, e sai ali que nem um doido, né, para malhar? Não, não é isso. Ela simplesmente tem proteína que vai ajudar na formação dos músculos, que vai ajudar né, nesse tipo de suplemento alimentar, tá? Não tem nada de poder alucinógeno.
Então, para quem não acreditar em mim, dá uma pesquisadinha aí, HAMP, Hemp Protein, você vai ver uma série de anúncios aí, né, no Google. Outro uso da cannabis sativa que tenho para mim, que em breve será autorizado novamente, sem nenhum poder alucinógeno, é o canabidiol, né, que tem uma aplicação para diversos produtos. Numa breve pesquisa que eu fiz, porque eu sei que ele não é só para pessoas, por exemplo, com câncer, com Parkinson, mas até pessoas que têm a chamada fibromialgia, né? Numa rápida pesquisa que eu fiz, existe todo um interesse econômico de que não seja autorizado no Brasil a sua produção. Então nós, sob a fachada aí da ilicitude, que para mim não faz o mínimo sentido, né? É ilícito você utilizar como droga, né? Mas nessas condições não. Só que no Brasil nós nos deparamos, né, via de regra, com essas idiosincrasias, né? Um colega meu médico, por exemplo, ele é psiquiatra, recebe uma série de amostras grátis e tudo mais, e ele atendia alguns postinhos, né? Aí o que ele fazia? No consultório particular dele, ele recebia as amostras e ele colocava no porta-malas do carro e levava para esses postinhos de saúde que era para atender a população e falava, ó, toma essa daqui, essa amostra grátis e tal, né? Eu sei que você não tem dinheiro para poder comprar, né, antidepressivo, ansiolítico e tudo mais. Numa das viagens que ele fez, porque ele atendia não só aqui dentro de Uberlândia, mas fora também, ele foi parado por um policial rodoviário federal e esse policial foi lá e autuou ele como crime de tráfico. Então, assim, na minha visão, ele acabou depois fazendo até transação penal e tudo mais, mas eu não sou criminalista, eu não posso dizer se ele estava acobertado por algum excludente de licitude ou não, mas são situações idiosincráticas, né? A mesma coisa com o canabidiol, não faz o mínimo sentido, né? Qual que é a mente do legislador? É evitar que se utilize um produto para fins, né, que sejam de dependência química, dependência, né, de uso de drogas mesmo, tal, com poder alucinógeno, mas a gente proíbe qualquer tipo de uso. Quer ver um outro exemplo muito claro, né, da Europa? Semente da maconha lá é utilizado como snack, né, como lanchinho. Então, assim, que também, novamente, né, tem lá suas propriedades nutricionais. Ricardo, tem poder alucinógeno? Não, eu não estou falando da folha da maconha, eu não estou falando de cigarro de maconha, eu não estou falando de bolo de maconha, não estou falando de nada disso que gere poder alucinógeno. Estou falando de situações, a semente em si, sozinha e tal. Agora, se você, por acaso, né, for pego na alfândega, né, trazendo um pacotinho de snack de semente de maconha, você já sabe qual vai ser a consequência. Então, nós temos essa questão da ilicitude. Desculpem ter saído um pouquinho do ponto, mas aí vem uma visão crítica minha como professor, né, para mencionar para vocês esse tipo de situação. Pelo amor de Deus, não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia ao uso de drogas. Insisto com vocês. Eu questiono, né, a defesa da ilicitude para usos, né, que não geram potencial alucinógeno. Isso, para mim, não faz o mínimo sentido, né? Agora, é uma decisão do legislador, não cabe a mim opinar. Quando tem poder alucinógeno, aí faz todo sentido, né? Você não permitir. Agora, para finalidade de cura, eu fico me imaginando na hora que for autorizado o canabidiol, como que vai ficar o mercado de outros, né, remédios que também geram, sei lá, um tipo de tranquilidade, como é o caso do Rivotril, por exemplo, né, que o pessoal chama de paz em gotas e tal. Então, como que ficaria essas situações de demais ansiolíticos? Existe todo um poder econômico por detrás disso, né? Tranquilo até aí, pessoal? Eu já lecionei para o pessoal da biotecnologia essa disciplina e era fantástico, porque lá eles o tempo inteiro estão lidando com aquilo, né? Então eles vão explicando para a gente os experimentos que eles fazem, como que funciona e tudo mais. E é fantástico, né? Realmente o uso racional, né, desse tipo de propriedade industrial, ele traz até o progresso, né, de toda uma sociedade, toda uma nação em torno desse tipo
de desenvolvimento. Tome cuidado, só não confundam, só não confundam situações que você não pode patentear por serem ilícitas, né? Então, invenções que não podem ser patenteadas por serem ilícitas, daquelas coisas que não são patenteáveis. Como o artigo 10 lá traz um rol exemplificativo, as regras de jogo, métodos matemáticos e assim vai, são todas situações que não são patenteáveis, né? Então, eu não posso patentear a fisiologia de um organismo humano, só que eu posso patentear a combinação, né, de duas plantas, por exemplo. Eu posso patentear, né, os chamados organismos transgênicos, que eu prefiro sempre chamar de organismos geneticamente engenheirados, né, porque a gente faz uma engenharia em cima daquilo para poder fazer com que ele funcione, né, para que ele tenha, de repente, um tomate seja produzido sem sementes, né? Então você vai lá e acaba gerando esse tipo de utilidade, né, de aplicação prática daquele produto. Pessoal, se você for buscar, né, lá no NPI, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um patente, você tem todas essas fases aí. Você apresenta para eles o seu modelo, você apresenta todo o protótipo em 3D, eles vão comparar com todos os outros que já existem, né, para ver se tem novidade ou não. E aí depois vem lá na frente a concessão, manutenção da patente. Obviamente que vocês já perceberam que isso daí não vai ser rápido, né, pessoal? Então você vai ter alguns documentos iniciais que você já pode começar a explorar aquilo ali mesmo sem ter tido, né, o ato efetivo final da concessão, que às vezes pode demorar anos, né? Inclusive, tem algumas situações que a demora pode justificar até a prorrogação daquele prazo de 20 anos que eu comentei por agora, tá, pessoal? Isso tem acontecido com muita frequência no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, até porque ele não tem estrutura suficiente para analisar tudo quanto é pedido que aparece para eles lá. A licença compulsória, que tem tudo a ver com aquela pergunta do João Vitor, lá atrás, a licença compulsória é essa forma de se obrigar alguém a autorizar que outros também produzam, né? Então, percebam que eu não estou falando aqui de cessão compulsória. Cessão seria realmente eu retirar. E vamos lembrar, por que eu falo de cessão, não falo de compra e venda nesses casos, pessoal? Eu falo de cessão porque eu estou trabalhando aqui com. Desculpa, por que eu falo de licença e não de cessão, né? Porque eu não estou falando de uma expropriação. Eu não tô. Cessão seria como se eu estivesse expropriando, tirando da titularidade da pessoa aquele bem da propriedade industrial. Aqui não, aqui eu estou buscando a autorização do uso, a autorização da produção. É muito interessante porque os artigos 68 até o 71 vão falar de algumas situações que isso é permitido, né? Acho até que vale a pena a gente fazer a consulta a esses dispositivos, lá do artigo 68, da propriedade industrial, que você vai ter que o seu titular fica sujeito, né, a ter essa patente compulsoriamente licenciada, se ele exerce esse direito de forma abusiva. Às vezes ele nem quer produzir para não permitir. Tem uma cena daquela série lá do Dr. House e tudo mais, em que ele vai dar uma palestra e ele vira e ele fala assim, olha, quando tá para vencer a patente de um determinado medicamento, eles vão lá, né, e inventam, né, alguma modificaçãozinha nele para poder ganhar mais patente por mais 20 anos, né? E ele fala, olha, isso daqui na prática não faz diferença nenhuma com aquele que está perdendo a patente. Só a única diferença é que fica mais caro, né? Só que você acaba indo para isso daí. E é muito curioso porque a cena que envolve isso daí é uma palestra que ele ia dar, né, para diversos médicos, e essa palestra estava sendo financiada por um mantenedor do hospital dele que era, né, exatamente uma empresa farmacêutica. E aí ele fala mal da empresa farmacêutica, que tá muito interessante. Não sei se alguém já assistiu essa cena, se já viu, se vai lembrar dessa cena, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Fala, Isabela, pode abrir seu microfone, né? Se forem requeridas patentes de uma mesma criação.
que você acha, Isabela? Pode, se puder abrir seu microfone. Vamos raciocinar junto comigo aqui, que eu acho que você já tem plenas condições de responder a sua própria pergunta. Se você não conseguir, eu te dou uma ajudinha. Tem microfone aí de boa? Não tem problema não. A gente espera. Gosto muito de fazer com que meu aluno, ele mesmo, chegue à resposta, né, daquilo que ele me perguntou. Com o que a gente já expôs aqui, eu tenho certeza que você dá conta já de responder. O que você acha? Naquela hipótese assim, que não é de toda absurda, mas de duas pessoas pensarem na mesma coisa. Os dois tiveram a mesma ideia. Oi, tá me ouvindo? Pô, tô ouvindo tranquilo. Teriam que comprovar quem criou primeiro, talvez? Já pensou se tivesse que comprovar quem criou primeiro, como que ia ficar complicado? Ia ficar, assim, bem difícil de demonstrar quem teve a ideia primeiro, né? Isso serve muito lá no direito autoral, que foi aquele exemplo que eu dei lá da música do Skank lá, né? O cara comprovou que ele tinha, né, produzido aquela música e tal. Mas aqui, Isabela, a gente precisa de segurança jurídica. A gente está no campo do direito empresarial. Segurança jurídica vale ouro para nós aqui. Então ia ser uma séria bagunça, né, se a gente tivesse esse tipo de situação. Então, na prática, quem fez o registro, quem apresentou no NPI primeiro, é quem vai ser o dono daquela patente. Entendeu? A solução Entendi. ela é meramente formal. Então imagina que eu e você pensamos a mesma coisa. Você pensou 10 anos atrás nessa invenção, e eu pensei só agora. Só que eu registrei agora, e você passou esses 10 anos e nunca quis registrar. Pro titular, você e eu, porque eu preciso de segurança jurídica. Eu preciso saber quem que apresentou primeiro. E o critério é meramente formal. Certo. Uhum, Beleza? beleza. Tranquilo? Obrigada. Foi você que me perguntou um tempo atrás sobre pesquisa. Eu lembro que foi uma Isabela, não lembro se foi você. Sobre Fui bolsa, eu. sobre isso. Olha, essa área aqui, eu já te adianto, é uma área que vai ter assim um impacto imenso, né, com as novas tecnologias. Depois você procura, eu vou digitar aqui no. É uma professora da USP, eu acho ela fantástica, a Patrícia Peck. Tenho quase certeza que é assim que escreve sobre o nome dela. Não, Peck. Acho que é só C-I-K. Deixa eu olhar aqui, eu já descubro isso agora. Essa professora, ela é brilhante. Ela, de vez em quando, apresenta. É ela mesma. A Patrícia Peck, Patrícia Peck Pinheiro, ela traz algumas situações que vão gerar problemas para nós, principalmente nesse campo da invenção. Isso daqui, para quem gosta de pesquisar, assim, é fantástico. Então pensa o seguinte, a gente já tem uma série de experimentos aí com os chamados carros autodirigíveis, né? Eu não sei se vocês sabem, quem mais investe em pesquisa nisso daí, inclusive, é o próprio Uber, né? É quase que uma autofagia, né? Porque na hora que tiver os carros autodirigíveis, os motoristas já não vão ter mais como trabalhar, né? Eu pergunto para você o seguinte: olha que situação. Qual que é a dificuldade, né, que o pessoal dos carros autodirigíveis está tendo hoje, né? Eles começaram a colocar, né, para rodar lá em alguns países europeus e começou a antes. Por quê? Porque na hora que o sinal, o semáforo, por exemplo, ficava ali amarelo, né? Qual que era
o comando que ia para o carro autodirigível. Olha, tá amarelo, então você reduz e para, né? Espera ficar vermelho. O que um motorista humano faz, Isabela, quando você vê o sinal meio amarelo? Reduz a Não. velocidade. Só se você não tiver em Uberlândia, né? Porque Ou em Uberlândia, avança. sinal amarelo, você acelera para conseguir pegar ele ainda amarelo, né? Pelo menos aqui em Uberlândia acontece muito isso. E isso, assim, não é só de Uberlândia, tô brincando, mas lá na Europa começou a dar problema, porque o carro autodirigível estava na frente, ele viu o amarelo e reduzia para parar, o carro atrás com uma pessoa dirigindo, a pessoa acelerava para tentar pegar o sinal amarelo, e acabava batendo atrás do outro. Esse é um exemplo, tá? Depois eu vou te mandar pelo WhatsApp, eu lembro que você me perguntou isso, eu te mando uns vídeos dessa professora em que ela traz assim N discussões. Inclusive, o professor Newton De Luca teve uma webconferência. Para quem conhece o Faleiros, né? Na verdade, não o desembargador, mas o filho dele, o Júnior. O Faleiros pesquisa muito essa área de Direito e Tecnologia com um colega meu lá da UFMG, o professor Leonardo Neto Parentoni. Então, eu depois até apresento para vocês, que eu acho que é uma área, assim, eu particularmente tenho cada vez me encantado cada vez mais por essa área. A minha orientanda, a Stephanie, desculpa, né, que me acompanha aqui com vocês, hoje ela não está aqui, mas a Stephanie, ela pesquisa, né, direito digital e tudo mais, essa área de mineração de dados, e isso tem muito a ver com direito autoral e com propriedade industrial, que na verdade a gente está trabalhando aqui propriedade intelectual. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Só um detalhezinho, viu? Como isso demora muito todo esse procedimento, acaba sendo possível, né? Acaba sendo viável pela própria lei, no artigo 76, que se você está demorando tanto e você já aprimorou aquilo que você estava fazendo, você faz só um certificadozinho de admissão de invenção. Por quê? Porque se você for começar o processo todo de novo para pedir para reconhecer aquilo como invenção e tudo mais, vai demorar muito. Então, para evitar esse tipo de situação, é que você encontra essas alternativas que a própria lei te concede. Aí o certificado de adição de invenção acaba sendo permitido também. Agora aqui eu tenho que explorar alguns pontos que são bastante controvertidos, né, ou melhor, que são bastante divergentes, né, na própria doutrina, a partir de agora. Então, um invento realizado por um empregado ou um prestador de serviços, né, que a gente entraria lá naquelas discussões dos artigos 88 e 89, né? Imagina que você trabalha para alguém e você criou uma invenção. Aquela invenção é do seu empregador ou é do empregado? Eu disse para vocês, eu dei exemplo aqui do contrato de professor da UFO, né? Como eu sou professor, que eu sou professor para ensinar, eu sou pesquisador e eu sou também extensionista, né? Eu também faço extensão. No âmbito do meu contrato, se eu inventar propriedade da UFO. Mas e agora? E se não for uma situação como professor de UFO? Vamos pensar assim, uma situação no mercado de trabalho normal. E aí? O invento é do funcionário? O invento é do empregador? Ou é dos dois? Como que funcionaria, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: aquele meu invento, eu fui contratado para inventar? Ou eu inventei como por tabela, vamos dizer assim, né, como uma forma, de repente, até de aprimorar o meu trabalho ali? Para quem assistiu aquele filme lá, Fome de Poder, né, que é o do McDonald's, tem muito a ver com essa questão de franquia, de marca, né, de patente. Numa determinada cena do filme, alguns utensílios da cozinha, por exemplo, você ter aquele dosador para colocar só 3 gotinhas de ketchup em cada hambúrguer e tudo mais, a mesma dose exata e tal. Um dos irmãos Donald lá, que representa os irmãos Donald, ele fala assim: algumas coisas foram nós que inventamos.
Então, imagina o seguinte, você contratou o funcionário e ele está ali fazendo uma determinada tarefa e aí ele fala, ó, para deixar isso daqui melhor eu posso inventar tal coisa. Nesse caso, ele não foi contratado necessariamente para inventar. Então, se não tiver vínculo necessariamente com o contrato de trabalho, ele é o proprietário, pessoal, artigo 90. Ricardo, mas e se ele foi contratado para desenvolver, por exemplo, soluções? Então, se ele foi contratado, né, para que ele criasse, por exemplo, uma peça para dar manutenção numa máquina industrial específica. Então, ele é um engenheiro mecânico, foi contratado só para desenvolver aquela peça. Nesse caso, em regra, a propriedade é do empregador. Então, o empregador ainda pode, como um incentivo, como estímulo, conceder uma participação financeira ao seu empregado, mas em regra é do empregador. Então, o artigo permite que ele faça, que ele conceda isso. Inclusive, tem até uma quarentena aí, que na verdade é um ano, né? Mas só para vocês entenderem que ele parou de trabalhar para aquele empregador, ele não pode se apropriar de todo aquele conhecimento que ele teve em função do contrato de trabalho e ir lá dentro de um ano e criar algo e sair ganhando dinheiro com aquilo. Que é uma das grandes brigas que a gente tem aqui na universidade, né? Tem professores, por exemplo, que se valem do laboratório, criam, desenvolvem e tal, e depois eles vão lá e fazem a patente no nome deles. E aí a universidade vai atrás e fala, não, se você se valeu de toda a nossa, você foi contratado para desenvolver pesquisa e tudo mais, você se valeu da nossa estrutura, como é que você registra no seu nome, né, patente? Agora, pode acontecer de ser uma ação conjunta, né? Então, de repente, o empregado que não foi contratado para inventar, mas ele procura e fala, olha, isso daqui a gente podia fazer juntos, né? A gente podia desenvolver juntos. E aí os dois, em combinação, uma união de esforços, vão lá, né, e desenvolvem. O que a lei fala? Aí a propriedade é em condomínio, né? Ricardo, mas condomínio eu achava que era quando duas pessoas eram donas de um mesmo terreno, por exemplo. Tá vendo? Ó, tem condomínio também sobre bens imateriais, como é o caso aqui nossas criações do espírito. Então, se dois pensaram juntos naquilo, eles são proprietários, né, em condomínio daquele bem. Ricardo, e se um deles resolver ceder aquela parte que lhe cabe, né, nesse condomínio de patente? Aí há o direito de preferência, né, pessoal? E se esse direito de preferência for desrespeitado, a gente sabe que tem evicção. Então, evicção é quando, sempre que alguém desrespeita direito de preferência, nós temos evicção. Bom, eu já disse para vocês, dei o exemplo do caso da Coca-Cola, né? A Coca-Cola preferiu não requerer a patente porque ela prefere explorar em segredo de empresa, né, e não correr o risco de passar nisso aqueles 20 anos, né, e perder a patente. Como eu disse para vocês, depois eu gostaria que a partir daqui, ó, situação um pouco mais burocrática, tá? Por quê? Porque aí você vai ver como que a lei considera, né, qual que é a extensão da proteção do artigo 41 ou 45. A exploração, como eu já disse várias vezes, o privilégio temporário que a Constituição fala, veio a lei e corporificou isso, falou, olha, são 20 anos no máximo. E a nulidade da patente, né, é um processo administrativo de nulidade que você pode entrar no INPI, Ricardo, mas o INPI não concordou que a Isabela, por exemplo, né, está tentando tirar uma patente de uma coisa que eu já registrei. Aí o que você faz? Vai para a justiça e vai com uma ação judicial de nulidade. Ricardo, quem que pode promover essa ação? Tanto o interessado, tanto a pessoa que não quer ver o seu direito de patente violado, como o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Lembrem-se, tá, esse slide aqui é para mostrar isso para vocês, lembrem-se dessa diferença que eu ressaltei muito, que eu insisti bastante, entre cessão de patente e licenciamento de patente. Cessão, você transfere. Licença, você autoriza. Tá? Então, na licença, eu diria para vocês o seguinte, que a cessão está para compra e venda, assim como a licença está para locação. Então, na licença, eu permito que alguém produza. E eu até posso combinar o seguinte, olha, você não precisa me pagar todo mês, não, como se fosse uma locação, aluguel, não. Conforme você for ganhando dinheiro com isso, aí você me paga royalties, né? Você me paga royalties, pessoal, olha que interessante. Por que vem essa expressão royalties? Porque royalties, antigamente, era aquilo que você devia ao rei, à coroa.
Então, como o rei e a coroa era dono de tudo que se inventasse, você tinha que pagar era para o rei, para a coroa, aquele valor dos royalties. Hoje não, é para a pessoa que foi, né, a criadora, né, que foi o inventor, que foi a pessoa que desenvolveu aquela invenção. Agora, como eu já disse para vocês, tem a licença voluntária, que você vai ter regulada lá dos artigos 61 a 67, e a licença compulsória, né, que é no caso de abuso de direito ou de dependência de uma outra patente. Olha, eu não tenho como desenvolver a minha invenção se eu não tiver a patente da sua. E aí você pode exigir que compulsoriamente aquela pessoa que está se recusando, né, de forma abusiva a lhe conceder aquela patente, que ela também tenha autorizado. E por interesse público, né, pessoal? Por interesse público, a gente tem esse caso da vacina brilhantemente aí mencionado pelo João Vitor, né? Bem, a patente de interesse da defesa nacional, né, que é o caso, por exemplo, de armamentos bélicos, né, essas situações, que, né, com produção, por exemplo, de invenções que atentem contra a segurança nacional, né, então, por exemplo, se você quer explorar energia nuclear, não é qualquer pessoa que vai poder desenvolver, conseguir patentes em cima disso, né. Para o NPI você tem que pagar uma retribuição anual, sob pena até de ter sua patente ali cancelada, você não pode deixar de pagar. Tanto que, se você olhar do 78 ou 81, uma das situações em que se tem isso daí, o certificado de adição de invenção, é esse o caso. A proteção desse conceito inventivo, essa parte agora, esse finalzinho aqui desse slide, vai ser o início da nossa próxima aula do sábado que vem. Por quê? Eu pedi para que a Stephanie preparasse, né, uma apresentaçãozinha sobre patentes pipeline. Então, como que eu divido quando eu vou apresentar a propriedade industrial para meus alunos? Trabalhei com vocês a teoria geral, que é aqueles conceitos iniciais, e a invenção. O desenho industrial, marca e, né, o modelo de utilidade, a gente vai trabalhar com isso na próxima aula. Só que para a gente amarrar os dois, eu gostaria que a Stephanie apresentasse isso para vocês. Já combinei isso com ela, vou relembrá-la, que na semana que vem ela apresenta para nós. Ela vai falar sobre patentes pipeline, aqui na aula do sábado, e aí eu dou continuidade, né, terminando esse assunto. Vou parar a nossa apresentaçãozinha agora, melhor, ao invés de parar a gravação, já vou deixar até isso gravado também. Pessoal, para poder melhorar a experiência de vocês aí para fazer essas últimas duas atividades, né, atendendo a pedidos dos alunos, eu estava pensando como que eu ia facilitar. Eu vou propor um texto, né, uma redaçãozinha de uma página sobre um questionamento que eu quero fazer na parte de direito societário, especificamente sociedade anônima das companhias. Quero falar sobre imobiliários, né? Então eu gostaria que vocês aplicassem todo aquele conhecimento que eu mostrei respondendo essa questão, né, numa retaçãozinha. E para a propriedade industrial, eu queria organizar um questionário aqui no próprio Teams, né, de VOF, se for possível, não sei se tem jeito, ou de múltipla escolha. E aí vocês respondem para mim. Eu acho que com isso eu consigo facilitar bastante a vida de vocês, né, para não ter tantos trabalhos extensos agora no final dessa etapa, considerando ainda mais que é uma etapa, né, que foi tão curta assim. Então, se você não assistiu a aula aqui de forma síncrona, né, ao vivo, e estiver ouvindo essa aula depois, né, gravada, a gente vai organizar no decorrer dessa semana essa última atividade, né, para vocês. Na verdade, essas duas últimas atividades, mas tentando torná-las de forma mais simplificada possível. Algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma observação? Bem, vamos encerrar a gravação.